E agora és tu. Eu já fiz. Já fizeste? Já está clean, já está clean. Profissional. É que eu faço vários soundchecks, não é? Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um especialista a falar para eles, os mais novos, e fala sozinho num podcast que é dos mais ouvidos em Portugal. Aos 23 anos conquistou um lugar no pódio do humor ao esgotar 3 coliseus no primeiro espetáculo a solo. Saiu do impasse e aos 25 é capaz de repetir a proeza ao servir-nos caramelo macchiato. Não foi por isso um erro crasso convidá-lo para este programa. A criatividade e o sentido de humor são grandes provas de inteligência e os milhares de jovens que move são só mais uma prova de que o mundo mudou e muito na última década. Acabou o curso de gestão na Católica enquanto já ganhava a fazer stand-up comedy. Sabe tocar piano e bateria, até chegou a dar aulas de bateria durante 2 anos. Teve formação musical na Orquestra Metropolitana durante mais de um ano, mas desistiu porque queriam que tocasse fagote. Fez parte dos Boomerang, o quarteto de humor mais conhecido em Portugal depois dos Gato Fedorento. Frequentou a secundária do Restelo e jogou rugby no Belenenses, o verdadeiro Beto, como diz o próprio. Perdeu o Globo de Ouro de Revelação de 2019 para João Félix e está entre os 40 influencers chamados ao Palácio de Belém por Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Teixeira da Mota, bem-vindo. Obrigado. Já decidiste se te vais associar ao Presidente da República? Isso aí não sei se é conversa para ter aqui. Também te posso perguntar o mesmo, não é? Foi aí que tu também estavas nesse. E já decidiste? Nesse lote. Eu já decidi. Eu acho que decidi lá. Decidiste lá? É sério? Uhum. Não podes partilhar a tua decisão ainda? Ou não, podes? agora neste momento acho que não é o momento mais oportuno. Ok, para... mas sentiste honrado pelo convite? Sabias ao que ias? Eu vou ser honesto. Eu recebi o convite, claro que é receber um convite da presidência, tipo é o Marcelo, claro que é uma. Pronto, é uma honra, no sentido é o Presidente da República e ele está a reparar nas coisas jovens, não sei o quê. Eu mal vi, eu soube que eram 60 pessoas ou 50, eu fiquei um bocado desconfiado, sinceramente. E depois, quando vi algumas pessoas que estão lá, eu já não considero uma honra, porque estão ali a meter no saco de várias pessoas que não têm nada a ver. E há ali várias pessoas, e houve ali várias pessoas que eu já falei, eu no podcast passo bastante livre a falar de as coisas que curto, tanto recomendo coisas como digo coisas que acho que estão erradas e porquê. E há várias pessoas que estão ali que eu já gozei, que não me identifico minimamente e acho que o que elas fazem acho até não quer dizer ofensivo, mas estar no mesmo saco eu acho que não faz mesmo sentido. Mas então assim que foi isso que pesou na tua decisão? Assim que viste o outro lote de convidados? Foi um bocado, sim, porque há certas pessoas que, por mais não é qualquer que seja a causa, mas eu penso um bocado, nesta fase eu não quero estar associado àquela pessoa, qualquer que seja o projeto, é verdade, nesta fase eu não me identifico, temos caminhos totalmente diferentes, eu não me identifico com nada do que fazes e eu não quero estar associado, portanto se tu estás eu não estou. É isso, queres ser independente, totalmente independente. Sim, sim, e eu estou um bocado mal habituado por causa do podcast e por causa do stand-up, eu sou totalmente livre e independente no que faço. Só precisas de ti próprio para te E fazer agora de repente estar noutras coisas que tenho outras pessoas que nem identifico e tenho de fazer e tenho de estar associado a isso já me tira tudo. Já mas me tira a vontade que o humor não se deve então envolver com a política, com os deveres cívicos ou até mesmo com o ativismo? Acho humor perfeitamente. É ativismo? Tens, por exemplo, o exemplo do Ricardo no Gente que Não Sabe Estar, que eu via sempre e é incrível. E é por isso que o Ricardo, se não é dos melhores, pronto, é o melhor humorista português, pronto, como quisermos. Mas eu nesta fase eu não me vejo a fazer isso. Porque acho que sou uma fase e acho que o Ricardo com a minha idade também não estava preocupado em mandar ou bicadas de política ou ir por aqui ou ir por aquele caminho e estava mais a descobrir isso ainda. Eu ainda estou, não? Ainda tenho... E tu vais ver o que é que os grandes humoristas faziam quando tinham a tua idade? Não, mas gosto de pensar ali um certo tipo, onde é que o Ricardo estava com 25? Onde é que o Bruno estava com 25? O que é que eles andavam a fazer? Isso aí é giro pensar. Eu acho que eu não com 25, o Ricardo, eu nem sei se era os Gato Fedorento. Eu acho que o Ricardo já tinha mais quando foi Gato Fedorento. Era mais velho? Já tinha mais? Eu acho que estava mais nos 30. Eu sei que ele é de 74. Ok. Nessa lista de pessoas, como disseste, estavam figuras com quem já fizeste pouco, com quem já fizeste humor. É pacífico para ti gozares com alguém e depois teres de encarar essa pessoa? Não é muito pacífico, como é óbvio, é um bocado desconfortável. É um bocado do evitar, acho eu. Por isso é que também não quer estar. Porque, estás a perceber? Tipo, eu no mas podcast já disse. Muitas vezes? Já aconteceu um bocado.
Já aconteceu um bocado. E como é que tu reages com isso? Olha, este jogo é contigo, amigo. Há pessoas que reagem muito bem. E tens, por exemplo, o exemplo do Miguel Costa, que também estava lá. Que eu já gozei com ele várias vezes. Porque ele faz parte, foi um conceito que eu falei no podcast, que é o Blue Tick Gang. Que basicamente são as pessoas que têm o certinho azul no Instagram. Sim. E que comentam, se tu tens o certinho azul e comentas no perfil de outra pessoa, comentas uma fotografia, o teu comentário vai aparecer destacado. E se aparece destacado, mais pessoas vêm. Por isso é que esses comentários têm sempre mais likes e visibilidade. E eu falei do Blue Tick Gang, que são as pessoas que têm o certinho azul e estão sempre a comentar nas fotografias das outras pessoas para aparecer e para ganhar seguidores. E sempre disse tipo, o Miguel Costa é o presidente do Blue Tick Gang. Ele anda aí com a bandeira do Blue Tick Gang a propagar a mensagem, a palavra, porque ele comenta em fotografia de Tiago Teutónio Pereira, de não sei o que, está sempre a comentar na fotografia. É um truque, não é? Muito conhecido para ganhar seguidores. E eu sempre disse que ele era o presidente do Blue Tick Gang. Ele foi ter contigo? E ele falou disso, e tipo, ouvi, adorei, que eu já conheço há muito tempo, faço o quê, tipo, está-se bem, pronto, e fiquei a falar com ele e foi na boa. Mas há pessoas que obviamente não vão ter esse fair play. E eu também digo que eu até percebo, certo? Eu só visse pessoas, tipo, como eu já fiz, estou 3 minutos ou 4 a falar de uma pessoa, tipo, o termo técnico não é rasgar, mas pronto, a falar sobre essa pessoa. Se eu ouvisse alguém falar sobre isso, eu não ia dizer, tipo, se calhar também não ia ter fair play, não sei. Mas já hás de ter poucos, mas tens alguns haters ou não? Também tens de lidar com isso não, claro e é na boa. Claro que tenho. Sim, tem de ser. Já houve uma fase que as pessoas dizem que também não afeta. Acho que há uma fase sempre que afeta. Depois habituas-te e depois já tens um bocado a coisa de faz parte de pessoas não gostarem. É impossível ser um humorista que queira agradar a todos, tipo, não é humorista. É impossível, então o que é que estás a fazer? Porque eu acho que existe uma diferença. Ou tu fazes o que queres. Imagina, tu achas piada, eu acho piada a este copo d'água. Eu acho piada a este copo d'água e vou tentar que ele chegue, a minha piada sobre esta água chegue ao máximo número de pessoas. Ou então toda a gente está a falar do copo d'água e eu tento tirar uma piada de lá. Estás a ver? Há estes dois mecanismos. Portanto, quando eu estou a falar de uma coisa específica e estou a tentar, estou tipo a criar quase essa coisa, eu acho que é normal que haja pessoas que não se identifiquem nada. E tens o meu podcast que eu acho que as pessoas ou entram na linguagem e curtem porque sou mesmo eu, ou há pessoas que devem, este gajo é um otário e tem a mania. De certeza que há pessoas que devem achar isso, porque eu muitas vezes estou lá a falar quase com umas certezas sobre as coisas e opiniões bué. E mandas muitas coisas fora? Depois de gravares? Ou vai tudo? Nunca mandei. Vai tudo? Nunca mandei. Eu já tenho 122 episódios, que sai todos os domingos, e é uma cena que até me orgulho, porque nunca falhei nenhum domingo. E sempre foi, bora começar, meto a gravar, digo ok, tá, bora. Como é que é? Começo, vai meia hora, acaba, e eu tipo, até logo. Tens uma autoconfiança brutal. Ou não? Para não te autocensurares nunca? É um bocado, mas sabes, por acaso nunca pensei muito nisso. Nunca me... Tens uma boa autoestima e tiveste uma infância feliz. Olha, eu a fazer psicólogo. Achas que é isso aí? Pode ser. Que me leva a estar meia hora e não... Cresceste rodeado de amor. Então tens uma autoconfiança ainda lá. Isso não tenho... Não tens dúvidas? Não tenho queixas nenhuma, porque eu nunca vi... Até tenho um bocado... Não é, às vezes, não é ter vergonha de dizer isto, mas eu nunca vi os meus pais a discutir, mesmo. Nunca vi. Estás a ver? Ok. E eu sei perfeitamente que a maior parte dos meus amigos teve pais de divórcio. Estão juntos, mas é giro, não são casados. Estão juntos há 35 anos. Okay. Que andam numa curte há 35 anos. Não tem isso. E a minha irmã também tem uma filha e está com o namorado há 5 ou 6 anos e também não são casados e não vão casar. Portanto, acho que vou herdar isso aí e não usar a gravata. Nunca usaste? Nunca. Nem no Palácio do Belém, não tinhas? Não. Pois não, mas foste fatinho. Foi fatinho. Fatinho até é tão raro que até acho piada, porque depois vejo-me e é tipo, é lá, olha o gajo. Tipo, de facto, uma pessoa fica melhor de fato. Ganhas mesmo um nível, ficas diferente. Aliás, eu comprei o fato por causa dos Globos. Nos Globos tinhas fato? Claro. E de gravata? Não tinha. Tinhas gravata, não gostas mesmo. Tinha lencito. Não gostas de formalidade? Não, mas eu acho que foi a mesma coisa que herdei do meu pai. O meu pai é advogado. E para todas as reuniões que era sempre o único sem gravata. Sempre foi isso aí. E depois o meu pai diz que começou a ver até no Parlamento coisas de pessoas a deixar de usar a gravata. E o meu pai estava tipo, fui eu que comecei. Eu já percebi que tu não gostas mesmo de ter nada que te sufoque nem que te asfixie de alguma forma. É um bocado. É engraçado agora fazer essa ligação, mas é um bocado tipo, já associou uma certa. Estás a ver? A gravata não é bem uma formalidade, mas ali mas é um bocado asfixia, porque aí está mesmo no pescoço, aí é quase literal. E se calhar nem sabes fazer o nó da gravata. Não, obviamente não sei fazer o nó. Parece-me óbvio. O Pedro é um profissional do humor que não tem receio de criticar seja o que for, com medo do que as pessoas vão pensar, e hoje em dia isso é de louvar. Foi o que me contou uma fã tua e eu estou a ver que é mesmo verdade. É libertador dizer aquilo que pensamos verdadeiramente, sem medo de represálias. É, sem dúvida. E eu agora já tenho...
não é sinto que já posso, mas acho que cada vez mais as pessoas, mesmo se não concordarem, já perdoam um bocado isso. Estás a perceber? Já não sei bem como é que hei de explicar isso aí, mas sim, é verdade, eu não tenho, mas eu também me censuro um bocado, não é? Antes de começar, há coisas, por exemplo, sobre a ida lá ao Palácio de Belém, eu no podcast falei sobre isso, eu não disse tudo o que achava, não é? Há coisas que não se pode dizer tudo, senão isto era uma estupidez, isto depois queimava-se, sei lá, as pessoas têm de ter um bocado de cuidado, não é? Aquela censura básica. Filtrozinho. Sim, mas no geral, digo porque muitas vezes o que eu acho que eu estou a dizer é quase, não vou dizer que é um facto, mas não é. Eu estou mesmo a analisar e eu estou a justificar. Ou seja, eu acho que não é gratuito. Eu acho que esse aí é que é a grande. Porque é que eu às vezes posso fazer isso sem grandes consequências, vá. Porque muitas vezes tem uma base e eu estou a justificar e nunca estou a ser gratuito e dizer tipo, não, pá, aquele gajo não vale nada porque ele faz isto só porque sim, estás a ver? E gosto mais de tentar justificar porque fez isto, mesmo que faça isto e tal. Analisar, gosto de analisar as coisas a fundo, tanto as que gosto como as que me irritam. Isso seria totalmente possível se tivesses associado a um órgão de comunicação social. Não sei se tens alguma parceria neste momento, já deves ter recebido convites. Há cada vez mais humoristas, não é? No espaço público, nas rádios, nos jornais. Não, e agora, por exemplo, claramente, isso é uma das razões. Já se falou de ter uma rubrica na rádio e neste momento não me interessa nada, porque eu estou com o podcast que posso falar do que eu quiser, o tempo que, claro que eu faço é meia hora e aos domingos, mas eu se quiser agora faço 3 episódios sábado. Ou seja, ter essa liberdade, poder falar do que quiser. Depois na rádio ia acontecer coisas, não podes falar de marcas, não podes ir, não fales daquela pessoa que é chato. O que é que eu ia só estar a perder com isso aí? Eu não vejo, neste momento, como eu estou, não vejo nenhuma vantagem em ir para a rádio. Eu tenho o podcast e ainda por cima, depois financeiramente, eu tenho o Patreon, que também ajuda, portanto. Como é que tu chegaste a esta posição? Tu começaste com um curso com o Rui Sinal de Cordes em 2014, depois foi Boomerang e a tua independência começou a crescer assim? Foi isso, foi Boomerang. Começámos a fazer uns espetáculos. O primeiro foi no Chapitão, 2014, para bilhetes a zero. Bilhetes a entrada livre. Começou assim, fomos fazendo mais espetáculos. Depois houve uma atuação que o Luís Franco Bastos viu no Comedy Club, gostou da minha atuação. E é curioso que ele até ia ver, era eu, o Carlos e o Manel Cardoso, Carlos Viana, e ele até ia mais ver o Manel, porque o Manel era o que se falava mais de suscitar mais interesse até para vários. Pronto. E depois ele viu isso, gostou, mas depois houve a mim, que ele sabia quem é que era, mas não sabia bem, que ficou. Gostei daquele ali. E pronto, depois comecei a abrir a tour, fui para a Bridgetown, para a minha agência, fui para isso e foi a partir daí foi um bocado uma evolução. Diria natural. Mas em 2014, quando te inscreves no curso do Rui Sinal de Cordes, já sabias que poderia ser esse o teu futuro? Que poderias vir a ser comediante profissional, humorista? Talvez já começasse a considerar isso aí, mas não me lembro nada do momento. Eu sei, por exemplo, quando entrei na Católica não tinha nada disso. Estava longe de ser comediante mesmo. Mas foi um bocado a entrada no curso. Não é? Já. Sim, isso aí eu sempre tive de Twitter há imenso tempo, de Vine, eu sempre tive nessas coisas, depois vídeos para Facebook, porque às vezes as pessoas podem achar, bem, ele tem a carreira há pouco tempo. Sim, mas eu estou há mais de 10 anos a fazer coisas para a internet, tipo, a criar, e estou no Twitter, aparece o Vine, e foi aí que nós nos conhecemos todos. Os Boomerang, nós nascemos. Foi na internet? Foi a partir do Vine. O Carlos e o Manel já se conheciam. Mas são os 4 betos, como é que a vossa classe social se cruzou? Não. Isso aí, essa definição disso tem de ser. Temos de mudar isto aqui. Quem é que não é? Eu, honestamente, eu sou o único ali. Ok, és o verdadeiro. O verdadeiro. Não que, mas eu não é. Estou-me a tentar desviar disso aí, não é isso. Mas eu sou uma pessoa normal. Pronto, eu sei, o lado do meu pai, tal, jantava com talheres de prata e pronto, tudo bem. Mas eu não sou batizado, eu nunca fui à missa, eu nunca andei de cavalo. És um beto não conservador. Nunca usei polo, não. Camisa, gravata. Beto? Porque uma das coisas que os teus fãs gostam ele é beto, mas é assumidamente beto, é um beto com direito a selo. Ele fez disso não uma fraqueza, mas uma fortaleza. Mas eu tento até hoje em dia, depois já se falou tanto, os betos e os mitras, ou coisa. Eu já estou tão farto disso aí que eu tento nem ir por aí. Não abordo isso. Sou uma pessoa, sou um gajo que tem um podcast, que faz stand-up okay. E falo sobre coisas. É só isso aí. Mas já vi definições. A certa altura é quase tudo beto. As pessoas já dizem como beto. E há wannabe betos, não é? Sim, há isso. Mas há muitas pessoas que são acusadas injustamente de ser.
Há aqui, justamente, ok. Há aqui uma coisa engraçada que é o Instagram, as stories, a forma como as pessoas comunicam hoje em dia é uma matéria potente para ti, mas ao mesmo tempo acabas por usar esses mesmos meios, embora não faças conteúdos verdadeiramente pessoais. Tu não divulgas a tua vida pessoal nas redes sociais. Deixas isso tudo para o podcast. Por exemplo, eu sei que estás ou estiveste a mudar de casa. Eu estou a viver já sozinho, sim, já estou. E falaste sobre como é que é. Só no podcast, nunca faria vídeos no Insta Story. Malta, está aqui a nova casa, estou aqui, nunca. Nunca gosto Andaste na feira da Ladra, feira do relógio, comprar. Sim, não, eu sou grande fã de feiras, isso aí é a minha. Então, mas no podcast revelas muitas coisas da tua vida pessoal. Sim, muitas pessoas dizem que sentem que me conhecem, que somos amigos, porque eu falo mesmo, eu conto coisas de. E mesmo amigos que eu às vezes não vou tanto tempo. Ontem tive um amigo lá em casa que não estava para aí há 1 mês ou 2 e eu estava-lhe a dizer, agora inscrevi-me no ginásio. Eu sei, eu ouvi no podcast. E ele estava a dizer, isto é vantagem de eu ouvir o teu podcast. Sim, eu estou a par de tudo, eu estou a par da tua vida. Mas sim, o Instagram eu uso mesmo como trabalho, no fundo. E o Twitter. Encaras, não é lazer. Não tens ímpetos como um jovem normal neste século. Tenho, de mostrar, mas estou a ouvir controlo. este grande disco. Mas controlo-me, porque as pessoas não têm interesse nisso. Não têm? Sentes que já experimentaste e não resultou? Não, nem experimento. Mas se as pessoas têm interesse em pessoas anónimas, porque é que não teriam interesse no Pedro Teixeira da Mota a ouvir um disco em casa ou a estar a ler aquele livro? Porque todas as pessoas estão a fazer isso. Okay. Todas as pessoas têm 10 stories, vieram jantar aqui. Boa. Quantas refeições é que eu já tive incríveis que eu não estou a postar, mas o que é que as pessoas já veem isso dos outros? Eu quero dar uma coisa diferente. Eu não gosto de. Mesmo, imagina, estou com um amigo qualquer, exato, e estamos a divertir a jogar FIFA. Quantos amigos é que podem fazer um story a jogar FIFA à noite? Mas porquê? Isso é o quê? Estás só com ele. Quer dizer, até podes tirar fotografia, mas depois se calhar falas sobre isso no podcast, sobre essa. Exato, ou seja, também tem isso. Ou seja, coisas. Vou a um grande restaurante e acontece não sei o quê no restaurante. Eu vou falar disso no podcast, eu guardo para o podcast. Portanto, gosto de manter o Instagram e o Twitter isso mais exclusivo. Quando eu estava a perceber as razões do fenómeno Pedro Teixeira da Mota, fui recebendo uma resposta muito consensual. Ele faz um humor simples do dia a dia, é muito fácil relacionar-nos com as histórias que o Pedro conta. Tu és um contador de histórias, sentes isso? Sim, por acaso até gosto de pensar que, por exemplo, há uns tempos encomendei uns ténis dos Estados Unidos, ficaram na alfândega e fui à alfândega, acontece lá um episódio. Eu sei que há pessoas que se contassem aquilo era uma história normal, mas no podcast eu gosto sempre de, não sei, às vezes sinto um bocado que sei como ter interesse para pessoas que não me conhecem. Estás a perceber? Sim, porque mas tens uma ideia literária, oral? Como é que fazes para envolver? Eu antes gostava imenso de escrever, por acaso. Eu antes escrevia bastante, depois perdi, passei muito mais para... Não sei, eu acho que também tem muito a ver com o meu grupo de amigos e da relação que muitos termos que eu uso no podcast e que se tornarem quase chavões do podcast veio de coisas com amigos de... Tipo Suécia. Sim, isso aí veio com um amigo meu. A teoria da Suécia. Sim. Esse tipo de coisas muitas vezes vem de coisas com amigos, de ideias que temos e que estamos a falar, não sei o quê, e eu passo para. Portanto, eu acho que tem muito a ver. Acho que o grupo de amigos é essencial para tu. E diz muito sobre a pessoa. O grupo de amigos, já de pessoas com que dás, diz muito sobre depois como a tua cabeça pensa, porque tu também estás a ir buscar coisas às cabeças deles, tens de estar com pessoas boas. Sim. E que te estimulem e que deem coisas novas. Sim, mas é que nós somos a média das pessoas com quem nos damos, as 5 pessoas com quem nos damos. Pois, isso pode fazer algum sentido. Exato, e até há aquela frase de que é bom sinal quando estás numa sala e te sentes tipo o mais burro. Sim, então, isso não é bem uma boa isto aqui. Não, é porque sentes que estás a crescer ou estás a aprender qualquer coisa. Estás com pessoas melhores do que tu. É sempre bom, que te dão uma coisa diferente que tu não tens. Isso de contar histórias, além de ser importante termos pessoas que nos estimulem, também vem da leitura ou não? Tu lias muito em miúdo? Eu nunca fui muito... Não, lia... Agora, adorava Tintin e Lucky Luke. Agora, banda desenhada, não sei se... Então já havia aí humor na infância. Sim. Não, Tintin é a minha... É a tua cena, Tintin. É, completamente. Tu não. Tu não és Tintin. Não era fãzona, não. Gostava, mas não era fãzona. Mas era Tintin, completamente Tintin. Pá, eu adorava o Professor Girassol, sabes? O Professor Girassol. A personagem dele, eu ria-me imenso com ele, porque ele estava sempre à toa. Andava sempre com um pêndulo, ele era completamente surdo. E eu sempre me ri com as cenas dele de não perceber o que é que as pessoas estão a dizer e depois dizer uma coisa totalmente diferente. De dizer tipo, boa tarde, Girassol. E ele, pois, já acabou de chover. E ir-se embora, eu sempre achei piada a isso aí. E mesmo depois o Dupont, sempre gostei disso. Ou seja, adorava isso aí. Cultura francesa. Sim, e o Asterix e Lucky Era o que havia lá em casa, era o que os teus pais te davam? Sim.
O meu pai sempre deu isso aí. Todos esses Asterix, depois Spirou e Fantasio. Sempre tive essa aí. Banda desenhada. E o Calvin Também, Calvin. E um que era o Zitz, não sei se sabes qual é que é. Não lembro, não. Aí o Zitz era incrível, mas isso era mesmo um adolescente, que era o Jeremy, e tinha os problemas de adolescente, ter uma namorada não sei o quê, e gostava imenso desse aí. Portanto, sempre fui muito de banda desenhada deste género. Sim. Mas depois E perdi livros, um e mais bocado. livros? Havia livros na tua infância? Não, a minha família é ridícula. Eu tenho até 2 tios. O meu pai tem 8 irmãos. 2 deles são alfarrabistas, portanto sempre houve imenso. Eu tenho um tio que se chama, aliás, Pedro Teixeira da Mota, e que é considerado o maior conhecedor de Fernando Pessoa em Portugal. E ele tem uma casa, não é? Tem um andar, e ele comprou o andar de baixo só para livros. E eu fui uma vez à casa dele, abri o frigorífico e tinha lá livros, porque não cabiam mais. No frigorífico. Estavam frios. Estavam, claro. Não sei o que é que. E eu estava-lhe a perguntar quantos livros é que já foram lidos aqui? E o meu tio, tipo, 1%. E tu contribuíste para aumentar essa Não, eu porcentagem, fui lá à casa do meu tio, desse aí, com um amigo, porque íamos ter teste de português sobre Fernando Pessoa, então vamos ter uma explicação privada. Okay. Claro, depois o que o meu tio sabe era muito mais denso do que nós tínhamos de saber para um teste do 10º ano. Então, mas o Fernando Pessoa entra na tua vida na escola ou foi o teu tio? Não é que Fernando Pessoa tenha entrado muito. O Fernando Pessoa faz mais parte da vivência do meu tio. Eu fui lá só sugar um bocadinho para um teste para ter 15 e ir andando. Ok. Eu sei que tens uma cultura enciclopédica sobre humor e que és muito atento ao que se faz em Portugal. E lá fora, qual é o teu contador de histórias humorísticas preferido cá dentro e lá fora? Cá dentro eu tenho sempre de dizer o Bruno e o Ricardo. E pronto, Ricardo / Gato Fedorento, mas depois mais Ricardo e o Bruno. Lá fora o Louis C.K., o Chris D'Elia, essencialmente estes 2. E vamos aqui introduzir uma figura de estilo, a ironia, que usas muito no teu trabalho. Acho que é das coisas que eu mais gosto no teu discurso, é a ironia. Sempre foste irónico, desde miúdo. Sim. É muito apurada a tua ironia. Sempre, e acho que é ensinamento de pai. O meu pai sempre foi. É um bocado aqueles que nos jantares o meu pai é considerado tipo o tio engraçado lá de família. Sim. Mas, portanto, mas mandas piadas de pai ou são piadas. Não, são boas. Tem poucas de pai, finas. Não tem muitas dead jokes. Sim, tem boas. E não repete muito, sempre que repete um bocado eu vejo já a terceira vez que está a usar noutros sítios, manda aquela dica. Tipo, eu sei que são pessoas diferentes, mas é repetir o material, pai, não é bonito. Não, mas o meu pai sempre apreciei o humor do meu pai. Se as pessoas que se vão reunir para debater a legalização da cannabis fossem todas juntas, fumar um charro, jogar PlayStation e falar sobre a vida, em vez de irem debater causas e consequências de fato e gravata, iam divertir-se e perceber que obviamente o mais certo é legalizar. És a favor da legalização da cannabis? Ai, é que tu foste ao baú buscar esse tweet. Eu fiquei com essa impressão. Eu encontrei no teu Facebook, já não foi? usas muito, mas eu fiquei com essa impressão de que eras afim da legalização, a favor da legalização da erva para fins recreativos no teu podcast, e fui tentar confirmar. Estou enganada? És a favor? Sou a favor. Acho que o álcool faz muito pior do que isso aí. Por exemplo, é estranho a marihuana ainda ser vista como uma coisa assim, e depois e nem estou a ir ao açúcar, não é? Porque o açúcar também é grave. Se formos por aí, não é? Porque é que a marihuana é vista assim, mas um senhor de 60 anos vai ao café, pede um bagaço às 7 da manhã, e isso é normal, mas porquê? Se isso aí... Somos um país conservador por termos chumbado a legalização para eu acho que sim, acho que nem parece bem nosso. Não é? Nós estamos bem no aborto, estamos bem na eutanásia. Não sei porque é que aqui estamos bem no casamento homossexual. Há poucas pessoas que falam publicamente sobre a legalização da erva, eu já falei a favor. Eu já falei no podcast que, malta, sabe que o meu objetivo é... Pronto, estou aqui a crescer, vou criar uma base grande e depois não sei se me disse candidatar a alguma coisa, mas disse, vou defender 2 causas, que é a legalização das drogas leves e a abolição de refrigerantes. Disse isso a gozar no sentido... As duas causas que poderiam ser. Claro que não, depois eu estava a falar disto com um amigo meu e ele estava a dizer, sabes que depois vais ser conhecido como o otário que baniu a Coca-Cola, só. Tipo, vais ser esse. E eu tipo, pois é, se calhar isto não é preciso. Mas era só para mostrar que beber um iced tea, se calhar um miúdo de 8 anos que pede um iced tea, isso é muito pior do que fumar um charro quando se tem 18 ou 20 anos ou 16, indiferente. Isso aí é muito pior, era mais para fazer esse contraste do que mesmo serem estas as 2 medidas. Mas eu acredito mesmo nisso. E por exemplo, refrigerantes há 3 ou 4 anos que não bebo refrigerantes, mas também porque acho que não é que eu tenha sofrido, eu acho a água a melhor bebida do mundo de longe.
Ok, Portanto, és fit, não é? Inscreveste no ginásio, não Agora não bebes sumo. Podias ser um influencer do ginásio. Quase estou perto. Pode ser o meu objetivo. Da Prozis, não? Não, vou evitar isso. Olha, quando este programa arrancou com a missão de dar a conhecer opinion makers entre os 20 e os 30, eu perguntei ao primeiro convidado quem era o colunista ou opinion maker preferido e ele responde-me surpreendentemente Ricardo Araújo Pereira. Não estava mesmo nada à espera. Achas que o humor é uma forma de fazer opinião? Sem dúvida. E o Ricardo faz isso Mas tu? Melhor do que ninguém. Tu já fazes opinião ou não? Eu faço a opinião. Sem dúvida. E uso o humor para isso aí, portanto... Concordo, mas eu não sei se diria o Ricardo ou o Miguel Esteves Cardoso. Uhum. O Miguel Esteves Cardoso... por acaso, olha, agora até podemos voltar a livros. Acho que foi o único. Foi o Miguel Esteves Cardoso e o Woody Allen. do Mac. Ok. O Causa das Coisas, eu lembro de estar a ler e ter ataques Muito de bom, riso. a Causa das Coisas, sim. De ter tipo choro a ler um livro. E eu fiquei, como é que isto é possível? Como é que eu estou a rir alto a ler? E é muito atual ainda, não Pois é? Isso é que é Ele foi impressionante. escrito nos anos 80. Eu também li em eu nem 2000 sei se e é tal. antes. Eu acho que é de 88, uma coisa assim. É? Bem, mas pronto, de qualquer maneira, isso aí e os livros do Woody Allen, tipo Efeitos Secundários, esses livros aí mudaram-me e inspiraram-me bastante depois para começar. Quando eu antes gostava de escrever textos, depois é que descobri que acho que sou melhor a falar do que a escrever e a expressar ideias, porque também por ser bastante expressivo e ter não é bem fazer sotaques, mas às vezes fazer certas vozes e certas caricaturas e um certo acting, acho que sou mais forte nisso do que na escrita. Vozes. Costumas fazer vozes? Imitas alguém em particular? Ou são personagens da tua cabeça? É mais isso aí. Eu lembro uma que eu criei no podcast, que era basicamente, foi como eu imaginei como é aquele tipo de pai muito certinho que o filho tipo, que ele faz ciclismo e escalada e usa aquelas botas de proteção e o filho não pode comer doces e tem não sei o quê. E para mim ele falava assim e dizia: tem cuidado, Jake, porque é este género de pessoa, olha o cinto de segurança. Ou seja, é mais este género de vozes que eu sempre fiz, de criar personagens, do que mesmo imitar alguém. À medida que a tua influência ou o número de pessoas que te acompanham aumentam, há alguma preocupação que aumente proporcionalmente em ti? Continuas a preocupar-te em dizer aquilo que pensas exclusivamente, ou já metes um travão e pensas, isto vai influenciar muita malta, eu não posso dizer isto? Sim, há certas coisas que eu se calhar dizia há 2 anos e que não digo agora. Isso aí Achas que isso vai continuar a aumentar? À medida que vais ficando mais... Olha, tu com 30... Não, mas eu acho que não é exponencial, é cada vez menos. É? Ok. Acho que já estou mais perto agora dos 30 do que estava aos 23. Ok. Estás a ver a nível de... Ou se calhar, e depois também isto é um gráfico, não é? Sim. Imagina, aqui posso dizer tudo, tenho 23. De repente estou aqui com a exposição, posso dizer um bocadinho menos, aqui mantenho, tenho 40, cá vai ele. E volto a dizer muito mais do que dizia quando tinha 23. É assim que projetas a tua vida? Como vai ser a tua vida artística? Acho que sim, acho que não me vejo. Espero não me ver a controlar mais, mas sei lá, é tão vago. Isso aí eu não sei mesmo o que é que vai acontecer. É como às vezes fazem a pergunta de Pedro, quando começaste imaginavas? Claro, não imaginava nada. Isso aí, por isso é que eu já falei isto no podcast algumas vezes, que é das coisas que me irrita mais hoje em dia, que é as pessoas quando no Instagram ou qualquer coisa que dizem, se me dissessem há 10 anos que eu ia estar, não sei o quê, claro, mas ninguém tinha isso. As pessoas fazem isso só para levar pancadinhas nas costas de tipo, uau, és incrível, tu não sei, e tu conseguiste chegar a isto. As pessoas estão constantemente tipo, atrás dessa palmadinha por fazerem o seu trabalho. Tipo, és um músico, tens carreira há 10 anos e agora estás a fazer uma sala, não sei o quê, e o teu disco vendeu, não sei o quê, claro. É normal, se fizeres as tuas bem, é o normal, é o teu trabalho. Estás a querer sempre um abracinho ou as palmadinhas por fazer o que tens de fazer. Uma fã tua que esteve presente no Caramel Macchiato diz-me que parecia um encontro de jovens que consomem conteúdo que, apesar de ter o seu lado humorístico, tem o seu lado cultural também. É assim que te descreverias o teu último solo? Eu acho que eu sofro um bocado de preconceito. Eu acho que também sofria teu, ainda não sei se sofro na totalidade. Tens preconceito meu? Não, que tu tinhas em relação a mim. Não. Sim, eu acho. Eu tinha preconceito em relação a mim. Aliás, isso não foi zero credível. Eu fiquei surpreendida. Foste uma boa surpresa na pesquisa. Pois, é isso que eu estou a dizer. Nesse sentido, eu acho que pode existir um bocado de como tenho isso do Beto, e depois é tipo, e tem mania e está a falar, e as miúdas e as pitas gostam e não sei o quê, que vem sempre uma coisa, ele só fala de coisas básicas, ou fala, é só por ter uma imagem, então as miúdas. Eu sei que sofro um bocado disso aí.
Mas também te dá pica para depois provar quando as pessoas percebem não, que sem estavam dúvida, sem erradas. dúvida. E eu estou confiante. Eu vejo muitas pessoas que eu acho que falam mal. Eu penso um bocado, ouve um bocado o podcast, ouve uns episódios. Se não gostares disso, então não gostas mesmo. Ok. Mas experimenta ouvir, e há muitas pessoas que às vezes vejo críticas de como é que vocês acham piada? Ele só fala do bet, das betinhas e dos paias. Tipo, eu não falo disso há 5 anos. Estás a perceber? As pessoas ficaram paradas no tempo, não acompanharam a tua evolução. Sim, mas eu também não acho que as pessoas digam isso com mal dizer. As pessoas dizem aquilo como depois comentam: aí é bem, o Setúbal está a perder, não estão a jogar nada. Ou seja, é um bocado indiferente. Não acho nada que as pessoas estejam ali a odiar e que uma pessoa deva sofrer com isso aí. Não é nada. Mas acho que muitas dessas ideias que as pessoas têm, às vezes só da primeira vez que viram. O primeiro impacto é bastante importante. E o primeiro impacto que tiveram foi em 2015, um vídeo qualquer que se calhar passado um ano eu já não me identificava, e ainda estou um bocado preso a isso. É tipo, como é que vocês gostam? Um gajo que só fala. E há muitas coisas que eu sei que adicionam algumas camadas, que não é só uma observação básica, e que tento falar de coisas a sério. Este aqui é o teu segundo solo. É uma carga de nervos entrar em palco? Ou é tranquilo? Para mim nunca fiquei muito nervoso. Fico só entusiasmado de entrar, apetece-me só entrar. É muito diferente falares num estúdio no YouTube, falares sozinho no microfone, e agora tens uma plateia à pinha. Mas nunca, eu só fico com pica. E o que acontece é, quando depois estou a anunciar, recebam com uma enorme salto de palmas, estou ali tipo, bora, e aí o meu coração, claro que está um bocadinho a subir, mas é de pica, não é de nervosismo, não é tipo, ai. Isso aí nunca fiquei antes. Mas sempre foste bom falar em público, mesmo na escola? Eu sempre, aquelas peças que havia, tipo fazer o Tarzan, eu era o Tarzan. Sim, era tipo shot Tarzan, shot principal. E eu lembro-me autoestima inabalável, lá está. de corrigir os outros, ser um bocado, não é ditadorzito, mas é, vá lá, pá, mas faz isso bem, só tens esta fala, estás a isso tudo mal, tipo, vá lá. Encenador. Sim, mas de me irritar quase. E mesmo em Boomerang eu também tinha isso aí de ser. Eles tratavam como o Gordon Ramsay do grupo. De eu me irritar com coisas de tipo, puto, vá lá, bora só fazer isto, tens de fazer isto aqui, vá lá, tipo, isto já está, faz. Estás a ver? Okay. E sempre tive isso aí, sempre gostei nas apresentações orais. Eu gostava disso, tipo, é apresentação oração, e é boa. Que é preparar uma coisa e estar a falar para a sala. Sentes adrenalina, gostas de ter os olhos postos em ti, sentires que estás a ser ouvido? Eu não sei se tenho. Nunca racionalizaste sobre isso. Não sei se tenho uma intenção tão profunda quanto isso, mas divirto-me a fazer isso aí. E é um bem-estar no momento, ou é um bem-estar depois que se prolonga depois dessa tua atuação, essa tua. Não, é essencialmente no momento. É essencialmente no momento, depois acabou. Depois tens a cena de correu bem ou estás contente, pode ser, mas o pico de adrenalina e de satisfação é no momento, sem dúvida. E tu testas as tuas piadas com quem? Antes de avançares para um espetáculo como este? Eu descobri, acho que foi o ano passado ou há 2 anos, que os humoristas faziam pequenos encontros para testar piadas. Eu fui a um do Bruno Nogueira, do Salvador Martinha e Luís Franco Bastos, e eu não fazia ideia que se fazia isso, ignorância minha. Eu fui a umas noites dessas aí, eles fizeram para aí 30 noites no São Jorge. Sim, eu fiz para aí 5 dessas aí. Mas também estavas a atuar? A fazer stand-up, sim. Porque a única maneira nesse stand-up como se evolui é testar texto. Não existe tu só escreves piadas, não testas com ninguém e vais para o solo, isso aí não existe. Isso é, por exemplo, uma coisa que o Rui Sinel defende. Ele não testa as piadas, ele escreve tudo e depois faz o solo. Pronto, isto é a maneira dele. Eu acho risky. Eu acho que é risky, eu acho que é errado. Eu nem acho risky, porque não é assim. E ele diz que porque eu é que sei o que é que tem piada, não são as pessoas. Mas isso não é assim, porque quando se está a atuar é que se percebe, eu tenho que fazer uma pausa aqui, esta aqui eu tenho que mudar, não estou a dizer no tom certo. E obviamente eu tenho a certeza absoluta que a última atuação da tour dele é melhor do que a primeira, mas sem dúvida. E porquê? Porque já sabe o que é que funciona. Porque sabe o que é que funcionou, foi adaptando, tirou coisas. E eu, por exemplo, antes deste solo, e por isso é que eu acho que este solo está muito melhor do que o outro, não é está muito melhor, mas está mais bem preparado, porque eu antes de fazer, eu fiz imensas datas pequenas aí por Santarém, Benavente, Mirandela, Bragança, Alenquer, Almeirim, não sei, para 70, 80 pessoas. Em bares pequenos fui várias datas com o Carlos, outras com o Batáguas, e fizemos para testar material. Eu levava lá, tenho estes 3 beats, vou fazer este beat, este beat e este beat. Vou experimentar, vejo, gravo a atuação e vejo, isto resulta aqui, se eu parar ali. E a melhor sensação para mim, enquanto humorista, e acho que se pode comparar quando um músico está no estúdio e de repente descobre uma melodia e fica, é isto aqui, tem aqueles rasgos de criatividade. Quando nós temos quando estou no palco e estou a contar uma história qualquer, fazer um beat qualquer, aquilo corre bem, as pessoas estão-se a rir, eu começo a improvisar sobre isso e de repente estou a surfar nos risos das pessoas e a criar material, porque isso motiva-me para criar mais.
E há imensas piadas deste solo que foram criadas live, porque é aí que são criadas. As piadas são criadas, não é para mim, obviamente, mas pronto, não são criadas em casa a pensar, ok, eu estive na alfândega, ok, alfândegas, o que é que são as alfândegas? São a quantidade de pessoas, muitas pessoas, ou seja, era chato se houvesse um dilúvio, ok. Isto para mim não existe. Vou com umas ideias, claro, tenho que pensar em casa no que é que vou dizer, mas depois quando eu estou a falar, aí é que tu sentes com o público e com o stand-up e toda aquela envolvência, é que tu percebes para onde é que aquilo vai e o que é melhor. Eu, se fizesse estes beats agora mais 30 vezes, se calhar ainda ia ser melhor. Quanto mais, por isso é que nós quase nem podemos comparar o nosso nível ao de lá. Por exemplo, o Chris D'Elia, antes de fazer, ele atua 3 vezes por noite. Há 10 anos. E tu vais atuar 2 vezes este sábado, não é? Este sábado vou atuar 2 vezes. Não vais e também ficar completamente arrasado. Em Aveiro também fiz 2 sessões. Não, ficas completamente... Eu acho que o corpo se adapta. Eu acho que o cérebro percebe a importância daquilo e dá ordens ao corpo, tipo, não te vais abaixo agora, bora, é mais um. E ajuda-nos nesses momentos. Tu dormes bem, comes bem, como é que tu consegues ter a certeza que vais estar no teu melhor 2 vezes no mesmo dia? Não tenho. Eu há pouco tempo, há 2 semanas, tive uma intoxicação alimentar e eu estive em casa 2 dias que não conseguia sair e eu estava a pensar, e se isto me acontecesse no Coliseu? Eu entrei em pânico. Eu não conseguia mesmo. Se me acontecesse no primeiro dia, eu ia cancelar 3 Coliseus. O que é isto? Eu fiquei mesmo com medo. Mas eu depois estava a falar isto com a minha irmã e a minha irmã, pensa que isto aqui foi porque o teu cérebro sabe que vai ser importante. Portanto, meteu-te tudo mal agora, gasta. O cérebro é muito bom. E agora vais fresh para lá e vai correr bem. Mas acho mesmo que o cérebro percebe quando é que. Se tu estás com. Imagina, tens uma dor qualquer de joelho. Se vais para um show e tens de estar lá 1 hora bem. Imagina, tu aqui estás doente, vais ter uma entrevista aqui. O Marcelo vem cá, vem na minha geração. O Marcelo vem. E ele só pode neste horário. Se tu tiveres tipo com dores de cabeça, aquilo vai correr bem. As dores de cabeça vão sair durante aquele momento porque têm de sair. És muito otimista. Eu acho um bocado isso. Diz-me uma coisa, falavas dos conselhos do Rui Sinal de Cordes em relação a testar piadas. Isso foi durante o curso? Funciona um curso de humor? Eu tenho algumas reservas em relação a cursos de escrita criativa, por exemplo, que acho que são as mesmas reservas em relação a um curso de humor. Funcionou? Eu acho que funcionou essencialmente para... Nem que seja para entrar no meio, um bocado. A nível de network, e eu, por exemplo, na minha leva, na nossa turma, houve vários que até tiveram algum sucesso. Estava, por exemplo, o Miguel Luz, não sei se conheces, tem também um podcast. Estava o Guilherme Duarte com o Ricardo Cardoso. Eram todos do mesmo curso. Estava o António Coutinho, estava o jovem. Conhecer o Sinal de Cordes, não era? Era isso. O jovem conservador de direita também era do curso. Ou seja, éramos vários ali. E é isso, eu conheci isso todos. Fomos atuar à Guilherme Consul, também conheci o espaço da Guilherme Consul, fizemos lá outra data, foi bom, conheci quem estava, houve quem gostasse e veio falar comigo. Ou seja, eu acho que quase que compensa mais por entrar no meio, por estar lá, do que propriamente ok, temos esta regra, temos estas técnicas, porque se calhar uma pessoa já fazia as técnicas, só não sabia que eram as técnicas, não é? Sim. E eu hoje em dia eu não tenho nada. Por exemplo, há muitos humoristas que usam o Twitter mesmo para piadas de setup, punchline, de está a acontecer isto, o Jorge Jesus foi despedido, tatatã. Eu não tenho nada disso aí de... Tipo João Quadros. Usa um pouco o Twitter como sim, caderno de rascunho. Sim, mas isso é caos. Esse Twitter... É caos. É o caos total. São retweets absurdos de uma vírgula. Ele só precisa alguém que lhe responde com um parênteses assim, ele faz retweet. Portanto, não sei se esse Twitter é bom para analisar, mas não sei se neste caso. Por falar em Twitter, eu andei a ler opiniões sobre o teu novo solo e havia um comentário, algo repetido, de que as pessoas não se sabiam rir, ou que havia um riso muito estranho no teu. Isso aconteceu. Tu ouves os risos assim meio. Não, este era impossível, porque às vezes acontece. Foi na primeira noite do Porto que dizia uma piada, as pessoas riam-se e ele não só estava fora de tempo, como fazia aquele. O que tu fazes para continuar? Tens de continuar a dizer piadas? E aquilo, alguém a rir estranhamente? Acontece uma coisa tão estranha que basta eu olhar para onde veio o riso que toda a gente se vai rir. Ok. E depois já tens essa técnica. Isso é quase natural. Isso é quase natural. Foi mesmo a minha primeira reação. É tipo. E depois vou continuar e digo qualquer coisa tipo. E olho outra vez, aquilo já é uma cena. E faz isso o resto do espetáculo? Um bocado, às vezes volta, porque ele voltou-se a rir. Okay. Então, nesse sentido, os espetáculos são sempre diferentes, não é? Sim. Usas muito improviso? É fácil improvisar e depois voltar ao guião?
Eu gosto de fazer. Eu sempre tive um bocado para improviso, não forço nada, porque existe muito, já se gozou muito com isso também, dos humoristas fazerem. Vocês são um casal? Sério, há quanto tempo? Esse tipo de lenga-lengas que isso aí não faço já há algum tempo. Mas às vezes surge, por exemplo, isto aqui do riso, depois fica um bocado uma cena. Eu, passado um bocado, tipo, ele nunca mais riu, será que morreu? E de repente, ele volta. Estás a ver? Chamem, está algum médico na sala neste momento, precisamos de ajuda. Mas dá-te motivação quando ouves as pessoas a rir. E tu não consegues, no fundo, não consegues desfrutar daquele momento porque tens de avançar para a próxima. Pois é, não é? Sim. E se eu tiver, mesmo que eu tenho 3 risos incríveis, depois há 15 segundos ou 20 que não há reação, está a ser mau o espetáculo já. Okay. Já não está a dar. E tu sentes entrar em pânico ou não? Não, bora, tem que avançar. É um bocado, eu felizmente agora com o sol isso ainda não aconteceu, mas às vezes acontece e começas a acelerar. É a tendência, quando aquilo não começa a dar, começa a ficar mais rápido. Porque queres ir bem, vou chegar, vou bazar, não está a dar aqui, vou para o outro lado, também não está a dar. E claro que o outro não está a dar porque este não está a dar e estás a acelerar para aquele e nem fizeste bem a preparação para chegar lá. Estás a ver? Eu acho que é uma coisa que se ganha com experiência, é saberes ter calma e às vezes ter silêncios e ok, estou a viver o silêncio, 51 não deu e dizes mesmo, calhar não deu, dás um golo e voltas normalmente como farias se tivesse corrido bem, em vez de estar tipo bem. Mas pronto, o que eu vinha dizer. Estás a ver? Sim, e tu levas o texto, por exemplo, como o Sinal de Cortes, tem um texto e vai de vez em quando espreitando ou não? Ou vais sem está lá, telepontos? Está lá porque ninguém vê, porque está nos monitores de som, está assim, ou seja, ninguém vê e às vezes quando vou beber água posso olhar, mas eu sei perfeitamente para onde é que tenho de ir, mas às vezes olho só para descargo de consciência, que é tipo, estou aqui, sei perfeitamente que vou para aqui. Okay. E quem é que é o teu público-alvo? Quando estás a trabalhar, pensas que é este o teu público-alvo? E as pessoas que vês ali nos espetáculos ao vivo correspondem àquelas que tu imaginas que estão a ouvir, que estão a ver no YouTube, no podcast? O público, eu não penso bem em público-alvo, eu penso em mim, não sendo egocêntrico, eu penso em mim no sentido das coisas que me fazem rir. Eu conto coisas que eu gosto genuinamente. E eu acho que isso aí, quem vai atrair, depende imenso, não é bem de faixa etária, é muito mais do tipo de cabeça que tem. Agora voltando um bocado a cérebro, que é, pode haver miúdos de 14 anos que acham a história, percebem a história da alfândega e gostam, e depois há pessoas de 20 que não gostam, e depois há pessoas de 38 que gostam. Okay. Ou seja, não vejo bem uma idade, vejo mais uma maneira de pensar. Uhum. Tu, sendo um Beto, és o público-alvo do Observador, costumas ler notícias? Tenho like. Tenho like. Mas gostas de consumir informação? Tu não fazes humor da atualidade, não fazes humor político, achas que podia ser um caminho para ti no futuro? Talvez, pois é isso. Neste momento não, eu estava a falar, eu nunca fiz muito humor da atualidade e há 2 anos que faço 0. Mas uma coisa é não fazer, outra coisa é não acompanhares mesmo. Não, eu estou a par de tudo, claro, estou. E o Twitter nisso aí acho que é a melhor fonte. Sim, qualquer coisa, claro, porque é que a Iniciativa Liberal está trending, porque mas não é que te sentes está tentado a fazer um tweet sobre a Iniciativa Liberal, sobre o António Costa, sobre o Chega, nunca te sentiste tentado? Porque é fácil, não, então agora o Parlamento parece uma... Sinto-me ao contrário, totalmente. Isso ainda me afasta ainda mais. Eu vejo as pessoas a falar e depois acontece uma coisa, e isto aqui pode ser um bocado polémico que eu vou dizer, mas acho que vais perceber o que eu vou dizer. Eu vejo tantas pessoas a criticar tipo o Chega e o André Ventura que às vezes quase me apetece ser do André Ventura. Okay. Percebes isso? Criam sondas, estão sempre a dizer mal dele, do fascista e não sei o quê, e eu estou a ver tanto aquilo que é tipo, pronto, olha, vocês já me estão a irritar, eu sou o André Ventura a partir de agora. Uhum. Estás a ver? Achas que são tendências que se criam porque isto aqui as pessoas vão gostar, vão concordar comigo, por isso eu vou dizer isto. Claramente, claro que é fácil. Pronto, boa, se és contra o racismo e és contra o machismo e os gays devem casar. Menos óbvio, mais difícil, não é? Não, eu acho que não é que seja necessariamente mais difícil, mas é um bocado isso do menos óbvio. Eu não vou falar onde está tudo a falar, e claro que este aqui diz mal dos ciganos e quer fazer castração química, e esta aqui quer igualdade. Claro que esta está certa, isso é óbvio, não é? Não é preciso. Acho eu, já há tantas pessoas, eu não vou acrescentar nada. E eu, quando for falar disso, é porque acho mesmo que vou acrescentar alguma coisa, vou ter um ângulo diferente e que vai valer a pena. Eu não vou falar disso só porque sim, só para dizer tipo, este aqui agora a dizer isto, hein? Pois. Não vou fazer Olha, isso. uma das coisas que eu mais admiro nos humoristas e na decisão de se tornarem humoristas de profissão é a inspiração, ou melhor, ter de lidar com a falta de inspiração. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa e tu ficas sem ideias, sem uma iluminação perante o que está a acontecer. Já te aconteceu? És muito novo, não deve ter acontecido assim nada de tipo muito... um bloqueio assim grave. Sim. Isso aí não tive, mas eu acho que... Contaste já todas as semanas faz o podcast, nunca falhaste. Nunca te aconteceu um momento de desinspiração? Eu acho que não. És um ser iluminado. Não, eu acho que também tens de procurar a inspiração, claro, não é? Sim.
É a mesma coisa do que a sorte. Tipo, não Uma calha rotina nem... de inspiração. Tens uma rotina de inspiração. Exato, é um bocado. Tens Eu ir... uma rotina de Não, não inspiração. tenho rotina de Pronto, tens um inspiração, mas eu trabalho, faço. deixas-te Mas cá. eu vou à feira. Imagina, eu não Vais vou à todas feira? as semanas. A feira tem material e depois da feira vou almoçar ali à volta e falo com não sei quem e vou. Isso está-me sempre a dar. Eu acho que é o viver para contar. No fundo é um bocado isso, é fazer coisas porque daí vêm histórias. Se tu fizeres coisas, eu acho que a iluminação vem. Então obrigas-te a sair de casa mesmo. Agora andas com uma agenda preenchidíssima com o teu sol, mas quando não tens, como é que não tens o horário neste das 9 às Pois 5? não tenho nada. Como é que Isso tu- pode ser como é que- perigosíssimo. é muito Por isso é perigoso. que Como é me que inscrevi no disciplinas? ginásio, que é aquela coisa de vou lá às 10 da manhã, 10 e meia e começo e de repente é meio-dia e eu já estou fresh, já fiz aquilo, já aconteceu, estou pronto para ir almoçar. Porque às vezes mesmo, se eu vou almoçar com um amigo e vamos dar uma volta, isso é alguma coisa, isso vai surgir. Sim. E eu estou quase sempre em trabalho. Mesmo eu agora vir até aqui e no trânsito acontecer alguma coisa, basta. As coisas que me acontecem, eu acho que acontecem a quase toda a gente. É depois eu estar atento e extrair daí uma coisa um bocado diferente que as pessoas repararam, mas não repararam, ou observaram, mas não repararam, estás a perceber? Que faz diferença. É ser um bocado obcecado. Eu acho que no fundo é o segredo para sucesso tipo, na área, é a opção. E isso aí, opção. E acho que isso aí não sei se bem se consegue esforçar. Eu sempre fui um bocado obcecado e sou agora totalmente obcecado. Mas não é obcecado, tem às vezes uma cara um bocado intensa de parece que sou doente disto aqui que vive para isto. Eu tenho a minha vida totalmente chill, faço tipo, ou seja, estou com festas, estou amigos, faço tudo. Mas estou a observar, não sei. Vamos a mais um momento de auscultação de fãs, que são sempre ótimas fontes. O PTM tem a sua própria essência e não precisa de ser o básico criador de conteúdo para ter views, não precisa de imitar tendências para estar nas tendências, não precisa de divulgar os espetáculos em televisão ou rádios para saber que a sala vai estar cheia. Ele sabe que o seu público aumenta com o chamado método boca a boca. Se eu gostar, vou dizer a mais amigos e assim sucessivamente. Acho que o Pedro se baseia nisso. Resumidamente, ele tem a sua cena e quer ser reconhecido por ele, não por ir a programas de televisão e fazer stories patrocinados por marcas. Ele tem o respeito do público por ser assim. É isto? Bem, quem é que é essa pessoa incrível que disse isso? Incrível, eu adorei conhecer esta pessoa. Bem, grande pessoa. Sou fã dessa pessoa. Devia chamá-la ao palco, eu acho que ela diz que vai ver mais espetáculos teus. É? Ela disse que era capaz de ver 3 vezes o teu espetáculo que durou. Bem, incrível. Mas isso aí vai parecer um bocado mal dizer isto, eu de concordar com ela, porque ela está-me só a elogiar. Tipo, eu não posso bem dizer exatamente isso. Mas é um bocado isso de uma coisa que me faz imensa confusão, que imensas pessoas fazem, e para mim é quase um erro básico, é a cena de acabar um vídeo e dizer partilhem, se gostarem, mostrem aos vossos amigos. Se as pessoas gostarem, as pessoas vão partilhar, não é preciso dizer a quantidade de coisas. Eu ontem estive a mostrar um rapper que é o Chico da Tina, até posso dizer aqui, o Chico da Tina, já mostrei para aí a 3 ou 4 amigos meus, porque gosto da personagem, acho que ele está a fazer uma coisa diferente e engraçada, já mostrei. Ele nunca me pediu para partilhar. Eu nunca vi, eu estou a partilhar porque eu gosto. É só isso. Se tu fizeres a tua coisa bem, as pessoas vão. E se gostares daquilo, se te aplicares, tentar pensar em coisas diferentes, e as pessoas gostarem, as pessoas vão falar daquilo. Tu não precisas estar a pedir e vai ser muito mais orgânico. E sendo mais orgânico, depois tudo faz muito mais sentido. Estás a perceber? Não é preciso forçar as pessoas a nada. Nos últimos 3 anos, antes de experimentar a rádio, eu trabalhei quase exclusivamente na internet e lembro-me daquela sensação de que, ao trabalharmos em redes sociais, é um pouco como ser ginecologista, porque nós trabalhamos onde os outros se divertem. Como é que tu geres essa dualidade? Porque tu usas para trabalhar, mas depois também usas para lazer. Como é que é a tua relação com a tecnologia? Não andamos todos super dependentes disto? Ando, eu estou sempre, não é? Eu estou sempre a ir ao Instagram e ao Twitter. Não vou estar a dizer isso. Agora, já reparaste as tuas mãos a ir lá e tu não queres? sim, lá sim, estou eu a total. ir. Não, às vezes é doentio, é quando se fecha o Twitter e abre-se o Twitter outra vez. Eu tipo, não acredito. Eu estive aqui há 6 segundos. O que é que eu estou a fazer? Já checas Isso aquela mete-me- contagem do iPhone de saber quanto tempo é que tiveste? Isso ajuda. Epá, sim, mas nem curto ver. Tu tens quantas horas? Eu fico um bocado triste quando vejo o meu. Acho que também não costumo ver. Mas Não, queres ver ou não? Não, quero que tu me digas como é que tu controlas isso. Porque Não as pessoas- controlo, não controlo. Não? Sou louco só. Tipo, é o que é. Mas por outro lado, posso estar imenso tempo no Instagram ou no Twitter, mas não meto nada. Sim, mas és um voyeur. Sou, mas é assim que eu controlo de. Estou a ver, mas às vezes estou a ver não é bem para nada. Estou a ver porque às vezes até pode ser, estou a jogar FIFA. Nós por ti, pá, porque é que eu estou aqui? Ah, Eu não, estou a acrescentar, quantas não está a vezes? acrescentar nada. Eu às vezes, eu até tenho uma coisa, as pessoas do podcast sabem, mas vou confessar aqui, que é o Finsta. Sabes o que é o Finsta? Não, É o que é? fake Insta. Ok. Eu tenho um Insta com outro nome que sigo todas Ah, é? as pessoas que não sigo como eu.
Mas porquê? Mas as pessoas sabem que és tu. Não sabem, não. Tenho outro Não, nome. mas já contaste no podcast. Sim, mas eu não disse qual é que é o meu sabia username. isso, ok. Quem é que Não, segues não. aí? Pá, eu posso abrir aqui e digo-te. Então, assim, tipo o Gosha. É o trash. Eu também Por tenho exemplo, um trash, que é para ser sigo trash. o Gosha, mas também depois sigo. Não é só pessoas, não é só o Gosha, a Diana Chaves e isso, não é isso. É também pessoas que estão aí, se calhar têm 1000 seguidores. Mas é para fazeres uma radiografia do que é que as pessoas estão a fazer. É um bocado. Pronto, E eu às temos vezes isso em comum. estou a ver os stories disso tudo e a maior parte das pessoas irritam-me, porque eu estou ali. Eu odeio quase todas as pessoas que estão aí. Gosto muito do Gosha, por acaso. Há uns que eu gosto lá no meio, mas a maior parte irrita-me. E eu às vezes vejo tipo story, irrita-me, não gosto, depois passa outro no irrita. E eu penso, o que é que eu e atiro tipo o telemóvel para o chão, tipo, sai, o que é que eu estou a fazer? Mas Eu sou depois louco. dá-te inspiração. Mas é isso, depois também vou buscar lá, aquilo é um bocado. Por isso é que eu estou a dizer Mandas isto do tweets obcecado de ser quase doente. 6 stories, estou quase a ver a tua fotografia. Coisas do género. Isso aí vem daí, claramente. Ok. As pessoas que eu sigo na minha conta boa não fazem esse tipo de comportamentos. São selecionadas. Estás a perceber? Exatamente. Ok. Essas São coisas pessoas que depois dão saudáveis. essa inspiração vêm do outro lado. Ok. Por isso aquilo é mais é um método de trabalho, mas é doentio porque eu sofro. Eu sofro. Eu sofro, mas É eu não bom ter consigo essa largar. consciência. Não, eu sofro, mas eu também preciso de ir lá. Eu sofro, mas eu vou lá, ninguém me está a obrigar. Sou eu que vou lá. Como é que fazes essa gestão? Não fazes, não é? Estás a tentar Não tratar. sei, por agora está a dar, mas. Não, mas é posso uma ficar doença louco do século. daqui Acho que um- andamos todos assim um bocadinho. Vamos ver daqui um bocado, a 100 não é? anos o que é que vai estar escrito nos livros de história. Não, acho que é sobre 100. esta Eu acho que fase. daqui a muito menos, já Menos? vai totalmente Mas sobre a mudar. saúde mental das pessoas neste século? Ok, não, isso aí, ok. Pensei que tecnologia está estavas a mesmo a dizer os alterar o nossos nosso hábitos. cérebro. Os nossos hábitos, tipo, se vão Não, a mudar saúde muito. mental que vem. Não, é isso, isto. claro. Não, isso vai. Nunca te aconteceu Vai ter consequências, sem Imagina, dúvida. já me aconteceu Eu à acho. noite estar a ler um livro e estava tão cansada e fiz assim ao livro. E agora estamos na rádio e ninguém vai ver, mas no vídeo vem. lindo, já fizeste um scroll. Mas num livro, ou seja, o meu cérebro estava no livro. cansadinho. No livro é É doentio, porque assustador. uma coisa é em. Nunca te aconteceu nada assim. Isto é o cérebro, é a tecnologia a alterar o cérebro. Sim, pois é, já Já me mesmo. aconteceu estar numa conferência e um senhor deixar cair os papéis. Eu, por acaso, nesse momento distraí-me Já sei o que me aconteceu. e queria meter para trás, porque eu queria ver aquilo. Percebes? Mas vou dizer um que já me aconteceu desse nível: estar num sítio e querer fazer zoom para ver melhor uma coisa lá ao fundo. Ok, e já vê, isto é a tecnologia. Mas isto fazer mal quando ao eu cérebro. fiz depois, eu achei doentio, porque apeteceu doentio. mesmo. Eu estava. Eu não acredito. Eu estou a fazer com a mão, estou a abrir a mão tipo, na Avenida de Liberdade. Eu estou louco. Sim. Já Estamos sei, a ficar loucos. Estamos quase a chegar ao fim desta entrevista. 5 temporadas de Erro Crasso, um dos conteúdos mais relevantes da internet nos últimos tempos. Não vai voltar? Mesmo? Não ficaste com vontade de fazer É que televisão? eu acho um bocado que as coisas boas têm de acabar. Não estou aqui de repente a meter a matar o erro crasso. Só a dizer que nós fizemos temporadas que foram correndo bem e foram sempre subindo. Se fizermos uma, será que depois as pessoas já vai descer e já não é tão boa? Nós agora acho que não é acabamos, mas estamos numa fase que as pessoas têm saudades e querem. Não é melhor quando se acabam as coisas e as pessoas têm saudades, em vez de cansar e fazer 3 spin-offs e volta e mais uma coisa e as pessoas já estão pronto. Conseguiram estragar, imagina o Twilight, porque fizeram 8 sobre isso porque o primeiro foi um sucesso. Porque não acabar com as coisas? Há muito sobre o último a sair. Quando é que vem o último a sair 2? Não vem. Foi o último a sair, foi ótimo, acabou aí. E claro que não estou a comparar. Sim. Mas é isso, o deixar saudades É bom. é bom. E como é que foi perder um Globo de Ouro para o João Félix? O Foi teu uma honra, colega. foi uma honra. Vocês são amigos. Nós estivemos a jantar uns dias antes, por acaso. Não, e ele sabíamos todos, não é? Sabíamos todos ali o que é que ia acontecer, era muito difícil. Mas foi bom, acho que a nomeação foi. Já Fiquei esperavas contente. que fosse ele a ganhar? Não, isso aí totalmente. Isso aí estava. Mas acho que a nomeação foi engraçado. Nunca tinha ido aos Globos. Também estava curioso de ver como é que é aquilo, de analisar. E tive de comprar um fato, depois tive um casamento. Portanto, deu-me jeito. Imagino que deu material para o podcast. ou não? Deu. Falei. Tenho de ir ouvir. Exato, tens de ouvir. Zancaste em quantas pessoas? 3 ou 4. Só. Sim. Olha, aos 23 estavas num impasse, aos 25 ia mudar de casa, ou já mudaste de casa. Sentes-te um pós-adolescente ou um pré-adulto? Sinto-me um pré-adulto. Vou para o pré-adulto porque já tenho contas. Já tenho Tens mesmo contas? Eu tenho várias contas até. Eu tenho débitos diretos de luz e de água. Portanto, não sou totalmente adulto porque, por exemplo, quando eu estava a dizer que tive intoxicação alimentar, a minha mãe foi lá à minha casa e levou-me uma canja. Portanto, e eu não sei como é que ia sobreviver sem essa canja. Não sei mesmo. Eu não conseguia comer, estava só em casa e estava tipo, e agora? O que é que eu não conseguia agora? Portanto, acho que não sou totalmente um adulto por causa disto. Acho que é isto que é a canja que me está a separar da maturidade total.
é a Canja neste momento. Teve uma banda chamada CDC, Cave de Cortiça, mas conta que só deram 3 concertos. Tem uma memória muito boa, decora tudo muito rápido, principalmente nomes completos de pessoas. É um profissional do humor que não tem receio de criticar, seja o que for, com medo do que as pessoas vão pensar. Dizem que tem mais piada ao vivo do que no YouTube, no Instagram e no podcast. Confirmo, tem piada. E além de piada, tem um Excel com todos os espetáculos, onde atuou, o sítio, a data e com quem foi. Vai ter por isso muito para atualizar nos próximos tempos. Corram para apanhar os últimos bilhetes para Caramel Macchiato, a bebida de outono e inverno de Pedro Teixeira da Mota, um especialista a criar engagement com os ouvintes em AskTM e que nos fez companhia na última hora no Observador. O que vamos fazer?